Era uma manhã pesada de sol no sertão. O calor subia da terra rachada como suspiros de dor, e Maria das Dores caminhava pelas pedras do caminho com o coração mais árido que a caatinga ao redor. Seus pés descalços conheciam cada espinho, cada irregularidade daquela estrada que parecia não ter fim. Carregava nos braços o filho menor, franzino como um passarinho ferido, enquanto os outros três seguiam atrás, silenciosos, com aquela fome que já não reclama mais, que já se acostumou a roer por dentro. Há 3 anos que a chuva não visitava aquela terra. Há 3 anos que o marido partiu em busca de trabalho e nunca mais mandou notícia. Há 3 anos que ela acordava todos os dias, perguntando ao céu: meu Deus, por que comigo? Por que com meus filhos? Onde está o Senhor quando mais precisamos? Naquela manhã, a pergunta saía dos lábios como um gemido. Se Deus existe, se Deus é bom como dizem, por que permite que eu sofra assim? Por que meus filhos têm fome? Por que Ele não olha para mim? As lágrimas secavam antes mesmo de rolar pelo rosto queimado de sol. Maria das Dores parou no meio da estrada, olhou para o céu sem nuvens e gritou com toda a força que lhe restava: por que, meu Deus? Por quê? O eco da sua voz se perdeu entre os mandacarus e as pedras. Parecia que nem o vento tinha compaixão daquela mulher. Parecia que até Deus havia se esquecido dela. Foi então que uma voz suave, como brisa fresca em tarde de verão, chegou até ela. Minha filha. Maria das Dores se virou e viu um homem pequeno, de hábito marrom surrado, barbas brancas e olhos que pareciam ter guardado toda a ternura do mundo. Era Frei Damião, o franciscano que andava pelos sertões, levando palavra de consolação aos aflitos. Padre, o senhor não sabe a dor que eu carrego, disse ela, a voz embargada. Não sei mais o que fazer. Não sei mais em que acreditar. Se Deus me ama, por que me deixa sofrer tanto? Frei Damião se aproximou devagar, como quem se achega a um coração ferido. Estendeu as mãos calejadas e tocou suavemente o ombro daquela mulher que trazia nos olhos o peso de todas as dores do mundo. Sente aqui comigo, minha filha, disse ele, apontando para uma pedra à sombra de um juazeiro seco. Deixe que eu lhe conte uma história. Maria das Dores obedeceu e os filhos se ajuntaram ao redor como pintinhos em busca de abrigo. Frei Damião respirou fundo, olhou para o horizonte e começou. Havia um oleiro muito habilidoso que fazia os vasos mais bonitos da região. Um dia, um homem chegou à sua oficina e viu o artesão trabalhando numa peça de barro. O oleiro amassava, esticava, apertava aquela argila com força. De vez em quando colocava a peça no forno, onde o calor era intenso, quase insuportável. O frade fez uma pausa, observando se Maria das Dores estava prestando atenção. Ela estava com os olhos fixos nele, como quem busca água na fonte. O visitante, comovido, perguntou ao oleiro: por que você maltrata tanto esse barro? Por que o aperta com tanta força? Por que o coloca nesse forno tão quente? Se você gosta dele, por que não o deixa em paz? Frei Damião sorriu, daquele jeito suave que só os homens de Deus sabem sorrir. O oleiro respondeu: meu amigo, se eu não amassar este barro, ele não ganha forma. Se eu não o apertar, ele não fica resistente. Se eu não o colocar no fogo, ele continuará sendo apenas terra frágil, que se desfaz com a primeira chuva. É preciso que ele passe por tudo isso para se tornar um vaso forte, bonito, útil. O que você vê como maltrato, eu vejo como amor. O que você vê como crueldade, eu vejo como cuidado. Maria das Dores sentiu algo se movendo dentro do peito, como se uma semente adormecida começasse a despertar. Mas a dor ainda era maior que a esperança. Padre, mas é diferente. Eu sou gente, não sou barro. É verdade, minha filha. Você é muito mais preciosa que o barro. Você é filha de Deus. E é exatamente por isso que Ele tem um cuidado especial com você.
Você já parou para pensar que talvez, só talvez, Deus permita certas dores em nossa vida, não porque não nos ama, mas porque nos ama demais? O frade pegou um punhado de terra seca e deixou escorrer entre os dedos. Veja esta terra, minha filha. Parece morta, não é? Parece que nunca mais vai servir para nada. Mas quando chegar a chuva, você vai ver. Dessa mesma terra, aparentemente morta, brotarão flores, nascerão frutos, crescerá vida nova. O que parece fim pode ser começo. O que parece morte pode ser nascimento. Maria das Dores olhou para os próprios filhos, magrinhos, mas de olhos vivos, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo diferente da dor atravessando o coração. Mas, padre, é tão difícil entender. Por que o meu menino tem que passar fome? Por que eu não posso dar para ele o que outras mães dão para os filhos delas? Frei Damião se levantou e caminhou alguns passos, contemplando a paisagem árida. Quando se virou para ela, seus olhos tinham aquela profundidade de quem já conversou muito com Deus nas madrugadas silenciosas. Minha filha, você conhece a história de Jó? Conheço sim, padre. Era um homem bom que perdeu tudo. Isso mesmo. Jó era um homem justo, temente a Deus, que tinha tudo. Família, riquezas, saúde. Mas num só dia perdeu os filhos, os bens, a saúde. Ficou só com a mulher, que ainda lhe disse: amaldiçoa a Deus e morre. Parecia que Deus havia se esquecido dele. Frei Damião voltou a se sentar, agora mais próximo de Maria das Dores. Sabe o que Jó fez? Ele questionou, ele reclamou, ele chorou. Sim, minha filha, ele fez tudo isso. Porque questionar não é pecado quando vem de um coração sincero. Deus prefere um filho que reclama, mas continua conversando com ele, do que um filho que se cala e se afasta. E o que aconteceu com Jó, padre? Jó descobriu algo que mudou a vida dele para sempre. Ele descobriu que tinha conhecido Deus apenas por ouvir falar, mas na dor, no sofrimento, no desespero, ele encontrou Deus de verdade. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. O sofrimento não afastou Jó de Deus. O sofrimento o aproximou de Deus. Uma brisa suave começou a soprar, trazendo um alívio pequeno, mas bem-vindo para aquela tarde quente. As crianças pareciam hipnotizadas pelas palavras do frade. Padre, mas eu não entendo ainda. Por que Deus precisa usar a dor para se mostrar para a gente? Não podia ser de outro jeito. Frei Damião suspirou, como quem carrega nos ombros o mistério de toda a humanidade. Minha filha, essa é uma pergunta que até os anjos fazem. Mas deixe eu lhe contar o que aprendi depois de tantos anos caminhando por estes sertões, visitando casas onde a dor mora como hóspede não convidado. Frei Damião levantou os olhos para o céu, onde algumas nuvens começavam a se formar no horizonte. Havia esperança naquelas nuvens, mesmo que ainda distantes. Aprendi, minha filha, que Deus não criou a dor. Deus criou o amor. Mas quando o homem se afastou de Deus lá no paraíso, entrou no mundo algo que não deveria existir: o sofrimento, a morte, a separação. Não foi Deus quem trouxe isso. Foi a nossa própria escolha de querer viver sem Ele. Maria das Dores apertou o filho mais novo contra o peito, como se quisesse protegê-lo de todas as dores do mundo. Então, padre, nós é que temos culpa do nosso sofrimento? Não, minha filha, não assim. Você não tem culpa da seca. Você não tem culpa de ter nascido pobre. Você não tem culpa de seu marido ter partido. Mas todos nós nascemos num mundo ferido e às vezes somos atingidos por feridas que não causamos. O frade fez uma pausa longa, observando as mãos calejadas de Maria das Dores, mãos que conheciam o trabalho duro, que conheciam a lida diária pela sobrevivência. Mas sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que Deus não ficou lá no céu, de braços cruzados, vendo a gente sofrer. Ele desceu. Ele se fez gente como a gente.
Ele veio compartilhar da nossa dor. Como assim, Padre? Jesus, minha filha, Jesus é Deus que se fez homem. Ele podia ter nascido num palácio, filho de rei, sem conhecer necessidade. Mas sabe onde ele nasceu? Numa estrebaria. Sabe como ele viveu? Como pobre, como trabalhador, como um de nós. Sabe como ele morreu? Na cruz, sofrendo a dor mais terrível que um ser humano pode sofrer. As palavras do frade ecoavam como água fresca numa garganta ressecada. Maria das Dores sentia algo se movendo dentro dela, como se pedras fossem sendo removidas de um poço seco. Por que ele fez isso, Padre? Se ele é Deus, por que quis sofrer? Por que, minha filha? Deus quis nos mostrar que ele entende nossa dor. Quando você chora, ele sabe o que é chorar. Quando você sente fome, ele sabe o que é sentir fome. Quando você se sente abandonada, ele sabe o que é se sentir abandonado. Porque na cruz, ele também gritou: "Meu Deus, por que me abandonaste?" Frei Damião se levantou e apontou para uma pequena flor que insistia em crescer entre as pedras, frágil, mas resistente. Veja esta florzinha, minha filha. Ela nasceu aqui, neste chão duro, sem quase água, queimada de sol. Qualquer pessoa diria que aqui não é lugar para uma flor crescer, mas ela está aqui, bonita, perfumada, dando cor a este lugar árido. Sabe por quê? Porque às vezes é justamente nos lugares mais difíceis que as coisas mais bonitas nascem. Padre, o senhor está dizendo que meu sofrimento pode virar algo bom? Estou dizendo mais que isso, minha filha. Estou dizendo que seu sofrimento já é algo bom. Se você conseguir enxergar com os olhos de Deus, não é bom em si mesmo. Deus não quer que você sofra, mas é bom no que pode produzir no seu coração. Maria das Dores franziu a testa, tentando entender. Como pode ser bom, Padre? Eu só vejo dor, só vejo dificuldade. Deixe eu lhe contar sobre Dona Antônia, que conheci num povoado aqui perto. Ela perdeu 5 filhos pequenos numa epidemia. 5, minha filha. Imagine a dor dessa mãe. Por 2 anos ela ficou muda de tanto chorar, se recusava a sair de casa, não queria falar com ninguém, nem com Deus. O frade se sentou novamente, agora no chão mesmo, ao lado de Maria das Dores, como um amigo que divide o peso da vida. Eu a visitei várias vezes. Ela me dizia: "Frei Damião, Deus me esqueceu. Ele levou meus meninos e me deixou aqui vazia." Eu não tinha resposta para a dor dela. Só ficava ali em silêncio, deixando ela chorar. E o que aconteceu, Padre? Um dia, Dona Antônia me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Padre, eu descobri uma coisa. Quando eu perdi meus filhos, pensei que tinha perdido tudo. Mas, na verdade, eu ganhei uma coisa que não tinha antes. Eu ganhei um coração que entende a dor das outras mães. E sabe o que ela fez? Começou a visitar outras mulheres que haviam perdido filhos. Começou a consolar, a abraçar, a chorar junto. Virou uma mãe para todas as mães órfãs do povoado. Maria das Dores sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era como se uma luz começasse a clarear um canto escuro da alma. Padre, a dor da senhora se transformou em consolação para os outros? Exato, minha filha. A dor que poderia ter destruído ela se transformou em instrumento de cura para outras pessoas. Dona Antônia me disse: "Agora eu entendo por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Não foi para me destruir, foi para me preparar para ser instrumento da compaixão dele." O vento estava mais forte agora e as nuvens se aproximavam. Havia cheiro de chuva no ar. Aquele cheiro que todo sertanejo conhece e que desperta esperança mesmo nos corações mais descrentes. Mas, Padre, ainda dói. Ainda é difícil acreditar que Deus está comigo quando eu vejo meus filhos com fome. E tem que doer mesmo, minha filha. Jesus também chorou quando viu a dor dos outros. Ele chorou quando Lázaro morreu, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Chorar não é falta de fé. Sentir dor não é pecado. Questionar não é rebeldia, é ser humano.
Frei Damião pegou uma pequena semente que encontrou no chão e a mostrou para Maria das Dores. Veja esta semente. Ela parece morta, não parece? Parece que não serve para nada. Mas se eu a plantar na terra, sabe o que vai acontecer? Primeiro ela vai apodrecer. Vai se desfazer completamente. Vai parecer que morreu de vez. Mas é justamente dessa morte aparente que vai brotar vida nova. É preciso que ela morra para nascer. O senhor está dizendo que eu preciso morrer, padre? Estou dizendo que às vezes precisamos morrer para certas coisas para nascer para outras, minha filha. Morrer para o orgulho e nascer para a humildade, morrer para a revolta e nascer para a confiança, morrer para a amargura e nascer para a esperança. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, poucas, mas suficientes para fazer Maria das Dores olhar para o céu com os olhos brilhando. Padre, será que é sinal? Tudo é sinal quando a gente tem olhos para ver, minha filha. Deus fala através da chuva, através do sol, através da dor, através da alegria. O importante é a gente não parar de escutar. Frei Damião se levantou e estendeu as mãos para o céu, deixando as gotas de chuva molharem seu rosto marcado pelos anos e pelo sol do sertão. Sabe o que mais aprendi nesses anos todos? Aprendi que Deus não nos promete uma vida sem sofrimento, mas Ele promete uma coisa muito melhor. Ele promete estar conosco no sofrimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, como disse o salmista. Maria das Dores também se levantou, sentindo as gotas de chuva como bênção sobre sua cabeça cansada. Padre, o senhor me ajudou a entender uma coisa. Talvez eu tenha passado todo esse tempo procurando Deus no lugar errado. Eu estava procurando Ele na fartura, na facilidade, na ausência de problemas. Mas talvez Ele esteja bem aqui, na dificuldade, na luta, no dia a dia. Agora você está começando a enxergar com os olhos da fé, minha filha. Deus não está apenas nos milagres espetaculares. Ele está no pão que você consegue arranjar para os seus filhos. Ele está na força que você encontra todo dia para continuar. Ele está no amor que você tem por essas crianças, mesmo na dificuldade. A chuva começou a cair com mais intensidade, e todos correram para se abrigar debaixo do juazeiro. Mas havia alegria naquela correria. Havia esperança naquela chuva inesperada. Debaixo das folhas do juazeiro, protegidos da chuva que finalmente chegara, Frei Damião continuou sua conversa com Maria das Dores. Os filhos dela brincavam de pegar as gotas que escorriam pelas folhas, e pela primeira vez em muito tempo havia riso naquelas vozes pequenas. Padre, mas eu ainda tenho uma dúvida que me aperta o coração, disse Maria das Dores, observando os filhos brincarem. Se Deus é tão poderoso, se Ele pode tudo, por que não acaba logo com todo o sofrimento do mundo? Por que não faz chover sempre? Por que não faz todo mundo ter comida? Ele não pode fazer isso? Frei Damião sorriu, com aquela sabedoria mansa de quem já fez essa pergunta 1000 vezes a Deus nas suas orações noturnas. Pode, minha filha. Claro que pode. Deus pode tudo. Mas deixe eu lhe fazer uma pergunta. Se Deus fizesse isso, se Ele resolvesse todos os nossos problemas com milagres constantes, o que aconteceria com a nossa fé? O que aconteceria com o nosso amor por Ele? Maria das Dores ficou pensativa, ouvindo o barulho da chuva nas folhas. Não sei, padre. Eu vou lhe dizer. Nós nos tornaríamos crianças mimadas, que só amam o Pai quando Ele dá presentes. Nós amaríamos Deus pelos benefícios, não por Ele mesmo. Nós o buscaríamos apenas quando precisássemos de algo, não porque Ele é digno de ser amado. O frade pegou um galho seco que havia caído e começou a desenhar na terra molhada. Veja, minha filha, Deus quer filhos, não escravos. Ele quer corações que o escolham livremente, não corações que sejam obrigados a amá-lo. E para haver escolha verdadeira, tem que haver possibilidade de dor, de dificuldade, de teste. Padre, então Deus usa o sofrimento para testar a gente? Não exatamente para testar, minha filha,
Deus já sabe o que tem no nosso coração. O sofrimento serve para nós mesmos descobrirmos o que tem dentro da gente. É como o ouro que só mostra sua pureza quando passa pelo fogo. A dificuldade não cria nossa fé, mas revela a fé que já estava lá, escondida. Frei Damião apontou para uma das crianças, que havia encontrado uma pequena poça de água limpa e bebia com as mãos em concha. Olhe seu menino ali. Ele está bebendo aquela água com mais prazer do que um rico beberia o melhor vinho. Por quê? Porque ele conhece a sede. Quem nunca sentiu sede de verdade não sabe o valor da água. Quem nunca passou necessidade não sabe o valor da providência. É verdade, padre. Quando aparece um trabalho, uma ajuda, parece que é um milagre. E é um milagre mesmo, minha filha. Mas você só consegue ver como milagre porque conhece a necessidade. O sofrimento não diminui as bênçãos de Deus. Ele nos ajuda a enxergar as bênçãos que sempre estiveram lá. A chuva continuava caindo, e Maria das Dores sentiu como se aquela água estivesse lavando não apenas a seca da terra, mas também alguma amargura que havia se acumulado no seu coração ao longo dos anos difíceis. Padre, o senhor falou de Jó, falou de Dona Antônia, mas e Jesus? Como foi o sofrimento dele? Os olhos de Frei Damião se iluminaram. Era sempre assim quando ele falava de Jesus, como se estivesse falando de um amigo muito querido. Ah, minha filha, o sofrimento de Jesus foi o maior de todos, porque ele sofreu não apenas no corpo, mas na alma. Ele carregou sobre si não apenas sua própria dor, mas a dor de toda a humanidade. Na cruz, ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus também questionou Deus? Questionou, minha filha. Mas veja que interessante. Mesmo questionando, mesmo sentindo abandono, ele não perdeu a confiança. Suas últimas palavras foram: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele questionou, mas não desistiu. Ele sofreu, mas não perdeu a fé. Frei Damião se levantou e caminhou até a borda do juazeiro, deixando que algumas gotas de chuva molhassem seu rosto. E sabe qual foi o resultado do sofrimento de Jesus? A ressurreição, a vitória sobre a morte, a salvação para toda a humanidade. O que parecia derrota se transformou na maior vitória da história. O que parecia fim se transformou em começo eterno. Padre, o senhor está dizendo que nosso sofrimento também pode se transformar em vitória? Estou dizendo que já se transformou, minha filha. Quando você sofre com fé, quando você atravessa a dor sem perder a esperança, quando você continua amando, mesmo quando tudo parece perdido, você está participando da vitória de Cristo. Você está provando que nem a dor, nem a morte, nem a separação podem vencer o amor de Deus. Uma das crianças se aproximou de Maria das Dores e disse: Mãe, a chuva foi embora. De fato, as nuvens tinham passado, deixando um céu limpo e um ar fresco que cheirava a terra molhada e esperança renovada. Viu só, minha filha? Disse Frei Damião sorrindo. A tempestade passou e deixou a terra mais fértil, o ar mais puro, tudo mais bonito. Assim é com as tempestades da vida. Elas passam, mas deixam presentes que só percebemos depois. Maria das Dores olhou ao redor e realmente tudo parecia diferente. A mesma paisagem árida de antes agora tinha um verde tímido despontando, pequenas flores se abrindo, passarinhos cantando. Era como se o mundo inteiro tivesse renascido. Padre, eu acho que estou começando a entender. Não é que Deus goste de nos ver sofrer. É que Ele sabe usar até mesmo o nosso sofrimento para nos fazer crescer, para nos aproximar dEle, para nos tornar pessoas melhores. Agora você falou como uma verdadeira filha de Deus, minha irmã. O sofrimento, quando oferecido a Deus com amor, se torna redenção. Quando aceito com fé, se torna purificação. Quando vivido com esperança, se torna ressurreição.
Frei Damião se aproximou de Maria das Dores e colocou as mãos sobre sua cabeça, num gesto paternal e abençoador. E sabe o que mais? Você não está sozinha nessa caminhada. Toda vez que você olhar para a cruz, lembre-se, ali está alguém que entende sua dor, que compartilha seu sofrimento, que transformou a própria morte em vida nova. Jesus não apenas morreu por você, ele sofreu por você. Ele conhece cada lágrima sua. Padre, eu sinto que meu coração está diferente. A dor ainda está lá, as dificuldades continuam as mesmas, mas é como se eu tivesse ganhado uma força nova. Essa força tem nome, minha filha, chama-se graça. É o próprio Deus morando dentro de você, te dando coragem para enfrentar o que vier. E pode ter certeza, com essa graça você vai conseguir não apenas sobreviver, mas vencer. Não da forma como o mundo entende vitória, mas da forma como Deus entende. As crianças já estavam impacientes, querendo continuar o caminho. Maria das Dores as chamou com carinho, mas antes de partir, se ajoelhou diante de Frei Damião. Padre, me dê sua bênção e me ensine uma oração para os dias difíceis. Frei Damião colocou novamente as mãos sobre a cabeça dela e começou a orar com voz solene. Senhor Jesus, que conheces todas as nossas dores e compartilhaste de todos os nossos sofrimentos, olha com misericórdia para esta tua filha Maria das Dores e para todos os que passam por provações. Dá-lhes força para carregar suas cruzes, esperança para enxergar além das dificuldades presentes e fé para confiar que, assim como transformaste tua morte em ressurreição, também farás brotar vida nova de todas as mortes pequenas que enfrentamos a cada dia. Concede-lhes, Senhor, a graça de compreender que não estão sozinhos em suas lutas, que cada lágrima derramada com fé se transforma em semente de consolação, que cada dor oferecida com amor se torna instrumento de redenção. E quando a escuridão parecer muito densa, acende em seus corações a luz da tua presença, para que nunca se esqueçam de que tu és o Deus que chora conosco, que sofre conosco, que ressuscita conosco. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes, que a esperança não os abandone nunca, e que um dia, na eternidade, todas as lágrimas sejam enxugadas e todo sofrimento se transforme em alegria perfeita. Amém. Amém, respondeu Maria das Dores, levantando-se com um sorriso que não tinha há muito tempo. Quando ela se afastou com os filhos, caminhando pela estrada que agora parecia menos árida, menos impossível, Frei Damião ficou ali parado, vendo-a partir, e sussurrou uma última oração. Obrigado, meu Deus, por permitir que eu seja instrumento da tua consolação. Abençoa esta mulher corajosa e todos os que, como ela, encontram em suas dores o caminho para te encontrar. Que assim seja. O sol voltou a brilhar forte, mas agora havia esperança dançando na luz dourada da tarde sertaneja.